Olá, meu querido, tudo bem? Me desculpe, tá, queridos? Eu cheguei agora, estou cansado pra caramba. Muito cansado. Tomei um banho, estou cansado. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, tá? Você não se importe não, tá? Do jeito que eu estou aqui. Mas é quase impossível a gente chegar do trabalho e a gente não tomar um banho e a gente não buscar alguma coisa na Bíblia para que a gente possa fazer um vídeo. E eu estava lendo a Bíblia numa passagem e me fez lembrar uma coisa interessante. O que que eu lembrei? Eu me lembrei que Jesus ensinou muita gente acerca do reino de Deus, o reino do céu, essas coisas. E cada vez mais o tempo ia passando e ia se aglomerando mais pessoas, né? Perto de Jesus, ouvindo o discurso dele e tal. Só que existia uma outra parcela daquela comunidade que buscavam a Jesus, queria seguir a Jesus só pela comida, pelo pão que Jesus oferecia. Então o povo sabia que aonde Jesus estava tinha comida também. E lá em Israel era comum, não é? As pessoas passarem nessa cidade, existirem pessoas que não tinha todo dia o pão para comer. E Jesus, certo dia, Jesus falou assim: vocês, ele usou voz, né, segunda pessoa, mas eu posso falar o vocês, que eu estou há 2000 anos depois. Jesus disse assim: vocês me buscam, não é pelo pão que não perece, vocês me buscam pelo pão que perece. Ou seja, Jesus estava falando com você, Jesus estava falando com eles assim: vocês só estão me seguindo porque é da comida. Vocês sabem que os meus ajudantes aqui, sempre na hora do almoço, na hora da janta, na hora do lanche, e os acompanhantes de Jesus, que o ministério de Jesus era acompanhado desse tipo de gente também. As pessoas que eram ali preparadas só para providenciar a comida, não é? Então, Jesus, um certo dia, falou isso: vocês me buscam é pelo pão que perece. Mas Jesus falou: se vocês virem me buscar, era pelo pão que não perece. Ou seja, Jesus estava falando de coisas espirituais. Pois bem, analisando tudo isso, a gente vê que você, quando estuda a Bíblia e você pega a ponta das cordas soltas, você vai entendendo tudo que está acontecendo hoje no mundo, mesmo depois que o reino de Deus foi estabelecido, pós o ano 70. Você observa o que? As grandes igrejas, principalmente as neopentecostais, aonde existe, né, esses cães gulosos, esses homens, né, que só tem, na verdade, só tem a capa, né, de ovelha, mas na verdade são lobos devoradores, cães gulosos. A gente observa que grande parte das pessoas que frequentam esses templos luxuosos, santuosos, as pessoas, a grande parte das pessoas procuram esses templos, eles não procuram Deus, procuram os templos e automaticamente os líderes religiosos. E o que essas pessoas fazem? Eles vão ali frequentar porque são pessoas que vão atrás da solução de um problema psicológico, atrás da solução de um problema emocional, físico, espiritual e automaticamente problemas financeiros. E quando eles chegam lá, que os pastores sabem que aquelas pessoas que estão indo ali estão todas cheias de problema, geralmente
o pastor, o líder religioso, ele diz assim: meus irmãos, confiem em Deus, busque a Ele, clame a Ele, que Ele vai resolver o seu problema. É só você ter fé e Deus vai resolver o seu problema. Muito bem. Beleza, né? Tranquilo. É só você ter fé. É só você ter fé e Deus vai resolver o seu problema. Muito bonito isso, né? É muito interessante, muito bom. Porém, portanto, mas existe um agravante aí. Por que geralmente os pastores falam para essas pessoas que Deus vai ajudar eles? Se essas pessoas orarem, até jejuarem, coisas do Velho Testamento, da Antiga Aliança, eles falam isso com os membros. Você tem que jejuar, meu querido. Você tem que orar. Você tem que buscar. Você tem que se sacrificar. Mas tem um agravante aí. Você nunca viu e talvez nunca vai ver essas pessoas frequentando um templo religioso em busca da solução de um problema, principalmente financeiro. Você nunca vai ver o pastor dizendo assim: olha, meu irmão, minha irmã, Deus me colocou do seu lado, na sua frente, para eu te ajudar. Deus mandou eu ajudar com você com 50 mil reais. Deus mandou eu te ajudar com 10 mil. Deus mandou eu te ajudar com 100 mil reais. Deus mandou eu vender um dos meus jatinhos para te ajudar. Deus mandou eu vender uma das minhas fazendas para te ajudar. Deus mandou eu vender uma das minhas mansões para te ajudar. Deus mandou que eu vendesse um dos meus carros importados para te ajudar. Você já viu isso? Por que os pastores, eles nunca se colocam ao lado ou diante dessas pessoas para ajudar as pessoas? Mas eles sempre falam que Deus vai enviar alguém para ajudar essa pessoa. Mas esse alguém nunca vai poder ser ele, não. Ele está fora. Ele está isento desse, como que eu uso a palavra? Ele está isento de ser um instrumento, achei a palavra, usada por Deus para ajudar tal pessoa. Você já observou isso? Só que os líderes, eles estão sempre pedindo aos irmãos para ajudar ele ou a obra dele. Porque eles falam assim, que a obra aqui, meus queridos, a obra é de Deus. E Deus colocou no seu coração para ajudar essa obra aqui. Mas quando o irmão está em necessidade, aquele pastor, Deus nunca vai usar ele para se colocar diante do irmão, da irmã, para ajudar aquele irmão, aquela irmã, ou ajudar aquela família. Por que será? Será que está faltando neurônio na cabeça desses crentes que diz que são adoradores de Deus? Eles são adoradores de Deus ou são adoradores de Moisés ou adoradores da lei, adoradores do antigo sacerdócio? O que está acontecendo? Eu sei o que está acontecendo. É que os pastores, eles conseguem manipular muito fácil os seus membros ou os seus seguidores. Como que eles conseguem? É só usar o nome de Deus. É só falar que Deus vai colocar alguém, Deus está preparando alguém,
Mas esse alguém nunca é o pastor. Esse alguém nunca é alguém da família do pastor. Não, nunca é. Mas esse alguém, eles falam que é um empresário. Deus vai colocar na sua vida para te ajudar. Deus vai colocar fulano de tal para te ajudar. Mas nunca é ele o pastor. Você imagina, meus queridos, que eu também tenho meus problemas. Às vezes um problema emocional, psicológico, um problema familiar. Mas graças a Deus, nada que não se resolva, né, dentro de poucos dias. Porque toda família tem seus probleminhas, né? Toda família tem. Às vezes a gente está triste um dia, aí passa uma semana alegre, fica mais um dia triste, passa mais uma semana alegre. Às vezes por um problema psicológico, emocional, financeiro. Até que financeiro, graças a Deus, desde novo, eu sempre tive educação financeira. A gente não ganha muito, mas ganha o suficiente, não é, para pagar as contas. Eu nunca gostei de fazer conta além do que eu ganho. Imagina se eu fizesse conta além do que eu ganho. Viraria uma bola de neve, né? Então eu sempre tive educação financeira, graças a Deus. Quando eu preciso de um material de construção, eu nunca compro fiado. Se eu ganhar R$ 500, R$ 1.000, aí eu falo assim, bom, se eu ganhei 1.000, eu posso comprar R$ 400 de material. Eu posso comprar R$ 300 de material. Se eu ganhei só 500, eu falo assim, eu posso gastar 100 ou eu posso gastar 200. Eu nunca falo que ganhei 500 e vou gastar 500, porque senão eu vou ficar devendo. E as outras coisas? Então, toda família tem seus problemas. Mas graças a Deus, um dia, no lugar que eu congregava, que eu fiquei durante 45 anos no sistema, o dia que eu descobri que dízimo nunca foi dinheiro e nunca foi para as nações que vivem hoje no século 21, e sim era específico para Israel, e era 10% daquilo que era colhido na roça, nas fazendas, nas criações, e era levado para a casa do tesouro, que é uma espécie de almoxarifado, é uma espécie de eu esqueço sempre, dispensa, lembrei do nome. É uma dispensa. Toda a casa tem uma dispensa, toda a prefeitura tem um almoxarifado, então é lá onde ficam as coisas. Então a casa do tesouro era um lugar separado onde era colocado as alimentações para sustentar a tribo de Levi, que cuidava do templo na época, né? Então, quando eu descobri isso, eu comecei a interrogar, pastor, tem coisas erradas que a gente está fazendo e precisa acertar. Aí ele, por exemplo, eu falei assim, o dízimo. Falei, pastor, quanto tempo mais a gente vai ficar enganando as pessoas? Ele falou, enganando como assim? Falei, pastor, dízimo nunca foi dinheiro, não. E nunca foi para o povo de hoje em dia. Sabe o que ele me respondeu? Respondeu não, ele afirmou para mim. Se você continuar falando assim, eu vou ter que descartar você. Eu falei, descartar, pastor? Deu uma risada, falei, como assim? Você não vai poder mais pregar e nem dar estudo aqui na igreja. Eu falei, pois não, pastor. Eu prefiro o dia que a cruz falar mais alto, a cruz não. O dia que a ideologia de vocês falar mais alto do que a cruz, eu prefiro ficar com a cruz. E foi assim que eu fui me afastando. Depois eu conheci o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno para mim foi um divisor de águas. E graças a Deus, hoje eu entendo que o reino de Deus já foi estabelecido aqui desde o ano 70. E nós vivemos o reino. Por isso eu divulgo o Evangelho Eterno. Outra coisa, meu querido, você deve sempre interrogar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, se inscrever no nosso canal e sempre interrogar.
Por quê que Deus nunca manda os pastores ajudar as pessoas financeiramente? Mas ele está sempre transferindo a responsabilidade. A responsabilidade que seria dele, ele fala que o outro que vai ser enviado para ajudar o irmão ou a irmã. É bom a gente pensar nisso, né? Deus te abençoe e tamo junto. Ó, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal e a descrição do vídeo está aí, tá bom? Quero que você saiba que qualquer oferta que você me enviar, eu estou repassando para os irmãos ali na África, tá? Tá bom? Os irmãos que estão desenvolvendo um trabalho maravilhoso, mas não é irmãos brasileiros não, que foram para a África não, são irmãos africanos que desenvolvem um trabalho ali com as crianças, tá bom? E eu repasso para esses irmãos lá, alguns grupos, tá bom? A continuar fazendo um trabalho maravilhoso com as crianças, tá bom? Deus te abençoe e que se você quiser ajudar, ajude. Se você não puder, não ajude, tá bom? Isso sempre se você puder. Deus te abençoe e tamo junto. Tchau.